Como manter sua paz quando todos querem quebrá-la? A paz interior é um dos tesouros mais raros e, paradoxalmente, um dos que mais incomodam quando alguém consegue conquistá-la. Porque viver em paz, em um mundo que constantemente se alimenta de caos, é quase um ato de rebeldia. Enquanto a maioria corre, reage, se irrita, se defende, se explica, aquele que permanece sereno desperta um tipo diferente de atenção. Alguns admiram, outros se inspiram, mas há também os que se incomodam. E esse incômodo se manifesta em críticas, em olhares enviesados, em tentativas de provocar, como se a paz do outro fosse uma afronta direta à própria incapacidade de encontrá-la. Já reparou como é desconcertante para algumas pessoas lidar com alguém que não perde o equilíbrio? É como se o silêncio e a calma fossem um espelho que escancara a falta de controle que elas mesmas carregam. Manter a paz não significa viver isolado em uma bolha onde nada acontece. Pelo contrário, significa andar no meio do barulho sem deixar que ele se torne parte de você. É aprender a escutar críticas sem absorvê-las, a ver provocações sem reagir automaticamente, a caminhar sem perder o ritmo, mesmo quando pedras são lançadas em seu caminho. Quantas vezes você já deixou alguém roubar sua paz por algo pequeno? Quantas vezes um comentário maldoso foi suficiente para tirar o brilho do seu dia inteiro? E se você tivesse escolhido não reagir? Será que a pessoa teria tido poder sobre você ou apenas teria ficado frustrada com a ausência da resposta que esperava? Há uma verdade que muitas vezes esquecemos. Paz não é ausência de guerra externa, é ausência de guerra interna. Porque as batalhas do mundo você nunca poderá controlar totalmente. Sempre haverá alguém disposto a criticar. Sempre haverá alguém insatisfeito, sempre haverá comparações. Mas o campo interno, esse sim, está sob sua responsabilidade. E quando você percebe que manter a paz não é sobre o que fazem com você, mas sobre o que você faz com o que fazem com você, tudo começa a mudar. A primeira tentação de quem tem a paz atacada é reagir, é devolver, explicar, se justificar. Afinal, ninguém gosta de se sentir injustiçado ou mal interpretado. Mas aqui está o segredo. Quanto mais você tenta justificar a sua paz, mais você a entrega. Você já percebeu como algumas discussões só existem porque você ofereceu energia para que elas crescessem? Se tivesse simplesmente silenciado, talvez o fogo tivesse se apagado por falta de combustível. Será que você não tem alimentado incêndios que queimam apenas porque você sopra ar sobre eles? O silêncio é, talvez, a primeira arma invisível de quem deseja manter a paz. E não se trata de silêncio covarde, mas de silêncio consciente. Silêncio que diz: eu não vou me desgastar com isso. Silêncio que preserva a energia para o que realmente importa. Silêncio que se recusa a reagir a cada provocação como se fosse obrigação. Pense em quantas vezes você gastou tempo se explicando para pessoas que nunca quiseram de fato compreender. Será que não teria sido mais sábio guardar esse tempo para construir, criar, viver? A paz começa quando você aprende que nem todo barulho merece resposta. Mas manter a paz não é apenas calar diante dos outros, é também calar diante de si mesmo. Porque muitas vezes a guerra que mais nos rouba energia não está fora, mas dentro. São pensamentos repetidos, vozes internas que ecoam dúvidas, memórias que insistem em reviver dores antigas. Você já notou como, às vezes, é a sua própria mente que insiste em quebrar a sua serenidade, trazendo para o presente feridas que já deveriam estar cicatrizadas? Como manter a paz quando você mesmo parece conspirar contra ela? Talvez o primeiro passo seja perceber que a mente repete o que você alimenta. Se você decide repetir medos, ela ecoará medo. Se você decide repetir confiança, ela ecoará segurança. Então, o que você tem alimentado dentro de si?
É curioso como muitas pessoas acreditam que paz é algo que se encontra em lugares, quando na verdade é algo que se constrói no interior. Viajam, mudam de ambiente, buscam silêncio externo, mas levam dentro de si uma tempestade que não se cala. E então percebem que não importa para onde vão, a inquietação continua. Manter a paz, quando todos querem quebrá-la, começa por não deixar que o todos de fora se torne um todos dentro de você. Porque a verdadeira invasão não acontece quando alguém te critica, mas quando você transforma a crítica em verdade interna. Não acontece quando alguém te olha torto, mas quando você decide olhar a si mesmo com os olhos tortos do outro. Quantas vezes você já carregou o peso da opinião alheia por mais tempo do que deveria? Quantas vezes deixou de dormir em paz por algo que foi dito em segundos? A questão é, até quando você continuará permitindo que a voz de fora se torne mais alta do que a sua voz interior? Até quando vai viver tentando provar, em vez de simplesmente continuar caminhando em silêncio? Manter a paz quando todos querem quebrá-la também exige humildade, porque o orgulho quer responder, quer vencer discussões, quer mostrar que você tem razão. Mas a humildade entende que não há necessidade de provar nada para quem não está disposto a enxergar. Já percebeu que discutir com quem não quer entender é como despejar água em um vaso sem fundo? Você pode gastar litros, mas nunca encherá. Então, por que desperdiçar energia tentando convencer quem já decidiu não acreditar em você? A humildade é silenciosa. Ela permite que você olhe para o outro sem precisar vencê-lo, que você caminhe sem necessidade de aplausos, que você viva sabendo que a paz é mais preciosa do que qualquer vitória momentânea. Quem vive de provar, perde a paz. Quem vive de seguir, encontra serenidade. Você está disposto a abrir mão de ter razão para continuar em paz? Manter a paz, portanto, não é apenas uma escolha momentânea, mas um estilo de vida. É como segurar um escudo invisível todos os dias, sabendo que ataques virão, mas escolhendo não deixar que eles atravessem. É aceitar que o mundo não mudará a seu favor, mas que você pode se tornar imutável diante das variações do mundo. Quantos momentos da sua vida teriam sido diferentes se você tivesse protegido sua paz em vez de entregá-la? Quantos caminhos teriam sido mais leves se você tivesse carregado serenidade em vez de rancor? Talvez seja a hora de se perguntar: que paz você tem perdido tentando conquistar pequenas vitórias inúteis? E se, a partir de hoje, você escolhesse vencer menos discussões e ganhar mais tranquilidade? O que mudaria em você e no que você transmite ao mundo? Manter a paz em um mundo que parece viver em guerra constante é um desafio diário. E às vezes o inimigo mais perigoso não é o externo, mas o interno. Porque é fácil imaginar que a sua serenidade é roubada apenas por comentários maldosos ou olhares carregados. Mas a verdade é que muitas vezes somos nós mesmos que entregamos a chave da tranquilidade aos outros. Você já percebeu como pode estar em um dia leve, respirando com calma, até que uma frase atravessa seu caminho e de repente tudo muda? Não foi a frase que carregou a sua paz. Foi você que deu a ela o poder de decidir como se sentiria. E se você aprendesse a não dar mais esse poder, a clareza é um dos pilares de quem deseja blindar sua paz. Clareza sobre quem você é, sobre o que valoriza, sobre o que merece ou não a sua energia. Porque quando você sabe exatamente o que carrega dentro de si, nenhuma opinião externa pode se transformar em sentença. A inveja, a crítica, a comparação só encontram espaço quando existe dúvida em você. Mas se a sua identidade está clara, nenhuma sombra consegue distorcer sua luz. Quantas vezes você duvidou de si porque alguém plantou uma palavra venenosa?
Quantas vezes repetiu dentro de si frases que não eram suas? Se a clareza estivesse firme, essas palavras cairiam no chão como sementes em solo infértil. Talvez o que falte não seja se defender mais, mas se conhecer melhor. O que você precisa reafirmar dentro de si para que nenhum olhar torto consiga te desviar. Outro pilar essencial é o desapego. Porque enquanto você depender da aprovação dos outros, sua paz estará sempre em risco. O mundo tem vozes demais e cada uma exige algo diferente. Se você tentar agradar todas, viverá em guerra. O desapego ensina que nem todos vão aplaudir e que isso não é problema. Já percebeu como a liberdade cresce quando você entende que não precisa da validação de ninguém para existir em plenitude? Pense em quantos sonhos foram deixados de lado porque você temeu ser criticado. Quantas vezes você reduziu seus passos para caber no espaço pequeno que os outros te deram? E se, em vez disso, você aceitasse que ser incompreendido faz parte do preço de viver autenticamente? Não seria esse o maior sinal de maturidade? O foco também é uma arma silenciosa para proteger a paz. Porque a inveja e a crítica não querem apenas te ferir, querem te distrair. Querem que você pare de caminhar, que olhe para os lados, que perca tempo em batalhas inúteis. Mas quem tem foco continua, mesmo sob provocações. O sol não deixa de nascer porque alguém prefere a escuridão. Ele cumpre o seu ciclo e ilumina tudo ao seu redor. Você tem parado o seu caminho para se justificar? Ou tem continuado a caminhar, confiando que o tempo mostrará a verdade mais do que qualquer palavra sua? Quantos projetos você já deixou de avançar porque gastou energia respondendo a quem não merecia resposta? Resiliência é transformar a dor em fortalecimento. Não é sobre não sentir, mas sobre continuar apesar do que sente. É quando você olha para a ferida e decide que ela será cicatriz e não corrente. A paz é ameaçada quando você acredita que precisa ser intocado para ser forte. Mas e se a verdadeira força não estivesse em nunca ser ferido, e sim em não deixar que o ferimento defina seu destino? Já pensou que talvez cada olhar invejoso, cada palavra dura, cada silêncio frio seja apenas treino para você se tornar inabalável? Quantos dos que hoje tentam quebrar a sua paz não seriam esmagados se tivessem que carregar o que você já carregou? Mas há também algo ainda mais profundo: aprender a transformar a inveja em sinal de progresso. Já reparou que ninguém inveja o que está parado? A inveja sempre aponta para movimento, para avanço, para algo que você conquistou e que expõe a estagnação do outro. Então, se existe inveja sobre você, talvez seja apenas a prova de que você está crescendo. E se, em vez de se abalar, você aprendesse a agradecer silenciosamente? A paz se mantém quando você entende que a inveja não é sobre sua arrogância, mas sobre a coragem que o outro ainda não encontrou em si. Você está disposto a olhar a inveja não mais como ameaça, mas como confirmação de que está no caminho certo. E por fim, há a prática da paz como escolha diária. Porque não se trata de um estado permanente, mas de uma decisão que precisa ser renovada a cada dia. O mundo continuará barulhento, as pessoas continuarão tentando provocar, as situações continuarão a testar seu equilíbrio, mas a cada manhã você pode escolher: vou reagir ou vou preservar? Vou entregar a chave da minha tranquilidade ou vou guardá-la comigo? A paz se constrói em pequenas decisões diárias, e não apenas nos grandes desafios. Quantas vezes no último mês você perdeu a paz por algo que, olhando agora, era pequeno demais para justificar o tamanho da sua reação? Talvez o maior segredo seja perceber que a paz não é um troféu que se ganha no fim, mas um escudo que você carrega no meio da caminhada. Não espere que todos parem de tentar te provocar para finalmente descansar. Escolha descansar mesmo quando ainda tentam.
Não espere que o barulho cesse para encontrar silêncio. Encontre silêncio dentro de si enquanto o barulho acontece. Manter a paz quando todos querem quebrá-la é entender que a batalha não é para vencer o outro, mas para não se perder de si. Manter a paz em meio ao caos é talvez uma das tarefas mais exigentes da vida moderna, porque não se trata de um exercício teórico, mas de uma prática constante diante de pessoas, situações e até de nós mesmos. O mundo continuará testando seus limites, e cada vez que você encontrar serenidade, haverá forças tentando roubá-la, como se a calma fosse um crime em uma sociedade viciada em ruído. Já reparou como às vezes as pessoas estranham quando você não reage? É como se sua tranquilidade fosse uma afronta, como se o fato de você permanecer em paz fosse um lembrete de que elas não conseguem o mesmo. Mas será que a sua missão é se rebaixar ao nível da tempestade alheia ou permanecer firme no abrigo que construiu dentro de si? A paz não é passividade, e esse é um equívoco comum. Muitos acreditam que manter a paz significa aceitar tudo, calar diante de injustiças, suportar abusos em nome da serenidade. Mas paz verdadeira não é ausência de voz, é presença de consciência. É a firmeza que sabe escolher batalhas, que não se desgasta em guerras pequenas, mas que também não se curva diante do que realmente importa. Quem confunde paz com apatia nunca experimentou a força que existe em permanecer sereno mesmo diante da provocação. Você já sentiu esse poder? Aquele momento em que tudo ao redor esperava sua reação, mas você decidiu não entregar nada? Não é como se um peso tivesse caído dos ombros e a outra pessoa tivesse ficado sem armas. Esse é o poder de quem entendeu que a verdadeira paz não se negocia. A clareza é reforçada quando você aprende a olhar para dentro e reafirmar quem é todos os dias, porque o mundo continuará tentando te definir. Ora, dirão que você é arrogante, ora que é frágil, ora que é falso, ora que é distante. Se você não tiver clareza, acabará vestindo rótulos que não lhe pertencem. Mas se a sua identidade está bem enraizada, essas palavras caem por terra antes mesmo de encontrarem abrigo. A clareza não é construída de fora para dentro, mas de dentro para fora. Já percebeu como quem conhece o próprio valor não se apressa em justificar nada? E se você decidisse hoje que não precisa mais explicar sua essência, apenas viver de acordo com ela, quanto peso cairia das suas costas? O desapego é a liberdade que sela a paz, porque enquanto você viver esperando que todos gostem de você, sempre estará em guerra. O aplauso de uns virá acompanhado do silêncio de outros, e se você se deixar abalar, nunca encontrará descanso. O desapego diz: nem todos vão me aplaudir e está tudo bem. E ao aceitar isso, você liberta sua alma da prisão da aprovação. Quantas vezes você já diminuiu seus passos por medo do julgamento? Quantas vezes deixou de se alegrar porque alguém poderia se incomodar? O desapego é dizer: a minha luz não depende da aceitação de ninguém. Será que não é exatamente isso que tem faltado para você viver em paz? O foco é outro segredo que sustenta a serenidade, porque a inveja, a crítica e a comparação não querem apenas roubar sua alegria, querem te distrair do propósito. O barulho externo sempre tenta desviar sua atenção do que realmente importa. Mas quem mantém o foco entende que nenhuma opinião tem mais peso do que a missão que carrega dentro de si. O sol não consulta ninguém para nascer, ele simplesmente cumpre o ciclo. Você tem deixado de cumprir o seu por medo das sombras que inevitavelmente aparecem. O que aconteceria se você simplesmente seguisse firme, confiando que o tempo revelaria mais do que qualquer palavra sua?
A resiliência transforma cada tentativa de quebra em fortalecimento, porque a paz não é mantida pela ausência de ataques, mas pela capacidade de suportar e continuar. Resiliência é olhar para o que foi feito contra você e dizer: isso não me define, apenas me treina. Já pensou quantos que hoje tentam roubar a sua paz não aguentariam nem metade do que você já suportou? Você não precisa provar nada a eles, mas pode provar a si mesmo que cada cicatriz é evidência de que você não se deixou vencer. A resiliência não elimina os golpes, mas impede que eles determinem o fim da sua história. E no topo de tudo está a paz como decisão consciente. Não paz ingênua, que espera que o mundo se torne calmo, mas paz firme, que decide continuar leve mesmo quando o peso ao redor é grande. É aquela paz que olha para a inveja e não se ofende, que escuta críticas e não se contamina, que enfrenta provocações e não perde a serenidade. Porque no fim, a paz não é algo que os outros podem dar ou tirar, é algo que você cultiva. Quantas vezes você esperou que o mundo lhe oferecesse paz, quando na verdade era você quem precisava construí-la dentro de si? Talvez seja a hora de inverter a pergunta. Não mais como manter a paz quando todos querem quebrá-la, mas como continuar dando poder a todos sobre algo que é exclusivamente meu. O mundo sempre terá barulho, mas o silêncio que você escolhe carregar dentro de si é inquebrável quando se torna convicção. O que realmente poderia te abalar se você decidisse de uma vez por todas que sua paz é mais valiosa do que qualquer reação momentânea. A paz é um ato de coragem, porque é muito mais fácil reagir, se irritar, devolver. Difícil é permanecer sereno. Mas aqueles que escolhem a serenidade descobrem uma força que não se encontra em nenhum outro lugar. Você já se deu conta de que o mundo inteiro pode tentar te desestabilizar, mas no fim, a decisão final é sempre sua. Se você blindasse sua paz hoje e parasse de entregá-la a quem tenta quebrá-la, como sua vida mudaria a partir de amanhã?